paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês novamente, em mais uma aula do Centro de Treinamento do Ministério. Eu sou o pastor Luciano, que está ensinando para vocês prosperidade bíblica agora. Mas eu já sei que você é o pastor Luciano, mas algumas pessoas ainda que estão vendo no DVD não sabem, né? Se você tem um chamado de pastor, eu quero levar você a ser um pastor e a fazer a função de um pastor. Se você tem um chamado evangelístico, eu quero levá-lo a fazer as funções de um evangelista. Se você tem um chamado profético, eu quero levá-lo a fazer as funções de um chamado profético. Se você é diácono, queremos levá-lo a fazer a função do diácono. Liderança é assim, prosperidade é assim, levar as pessoas a fazer o que elas devem fazer e o que elas foram chamadas para fazer. Quando você está levando pessoas para fazer o que elas foram chamadas para fazer, no início, grave isso. E levou ao seu lado, no início, irmão. Aqui é onde muita gente se confunde. No início, quando você está levando as pessoas a fazer o que elas devem fazer, no início você vai levá-las a fazer o que elas não querem fazer, ou que elas não foram nem chamadas para fazer. Mas como, pastor? Eu não posso fazer o que eu não fui chamado para fazer? Não, irmão, você pode. Como? No início da sua vida cristã. Compreende? A fase de aprendizado na vida cristã é fazer o que você não foi chamado. Por exemplo, fazer o que você não tem habilidade nenhuma, mas você vai fazer daquilo que chamamos de esforço, de graça. Na graça, você vai se esforçar para fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Por exemplo, normalmente nós não vamos terminar os ministros onde eles começam. Compreende isso? Alguns ministros vão começar como pastores de igreja, mas o ministério deles não é esse. Mas eles começam, Deus está vendo a fidelidade. Lendo uma frase do irmão Reagan que ele diz assim: se fosse possível, seria importantíssimo todo pastor passar um tempo como evangelista no ministério itinerante. Se fosse possível, seria muito importante todo evangelista passar pelo menos 2 anos pastoreando. Por quê? Porque o evangelista iria saber as dificuldades que um pastor tem quando recebe alguém de fora. E o pastor iria saber as dificuldades que o evangelista tem quando ele vai no ministério itinerante pregar nas igrejas. Então um ia aprender coisas com o outro, iam ser mais equilibrados. Vocês conseguem entender isso? Amém? Amém? E iam crescer, iriam amadurecer. Então na fase do ministério, inicialmente, não se estresse. Eu não estou fazendo o que eu fui chamado, misericórdia. Não se estresse. Deus está vendo a sua fidelidade, viu? Deus está vendo a sua fidelidade. Você tem que fazer aquilo que muitas vezes ninguém quer fazer, vai lá e faça. Lembra que você está começando? Fica a mão para o seu lado. Lembra? Você está apenas começando, irmão. Glória a Jesus, irmão. Aleluia. Deus deseja a nossa prosperidade ou não? João, 3 João, versículo 2. Nesse texto nós vemos o desejo de presbítero. Presbítero João, presbítero, lembra que é ministro, também chamado de o líder da igreja, o pastor da igreja. Em 3 João, versículo 2 diz: amado, ele está escrevendo para o seu discípulo amado, chamado Gaio. Ele diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele está fazendo um voto. E uma versão que eu encontrei, e essa versão é tida como o original do grego, quando João diz amado, acima de tudo faço votos, na verdade é: amado, acima de tudo eu oro por tua prosperidade e por tua saúde. Compreende isso? Na verdade, fazer votos aqui, ou desejar, em algumas versões diz amado, acima de tudo desejo a tua prosperidade, significa orar pela sua prosperidade e a sua saúde.
não é próspera a sua alma. Irmãos, nós temos aqui um ensino de um dos apóstolos de Jesus, que era João, orando para que o seu discípulo prosperasse, porque é a vontade de Deus que cada um de nós prosperemos nessa terra. Não tenha dúvida quanto a isso. Ensinamentos são passados de forma errada sobre prosperidade aí fora. Antigamente se pensava durante muitos anos que prosperidade era do diabo. Muitos anos foi dito que o dinheiro é do diabo, não é? Ainda tem até aquela história: dinheiro é sujo, viu? Dinheiro é sujo literalmente, e dizem que dinheiro é sujo como dinheiro em si. Irmãos, dinheiro na mão do cristão, ele é abençoado, não sujo. Ele pode ser sujo porque um monte de gente mexe, né? Mas na mão do cristão o dinheiro é uma bênção, não uma maldição. Então durante muitos anos foi impregnado na igreja essa mentalidade de que para ser um cristão bem sucedido, para ser um cristão que verdadeiramente agradasse a Deus, para ser um crente que realmente ia para o céu, ou fosse para o céu, estava a caminho do céu, essa pessoa tinha que necessariamente passar por lutas estas as quais eram traduzidas pela religião como enfermidade. Era honroso ficar doente há um tempo atrás. Não, a irmã é uma mulher de Deus, por isso que ela fica doente. Não, irmão, o pastor é porque é um homem de Deus, se gasta muito em oração, e ele por isso que fica adoece por causa dessa igreja. Eu já ouvi isso, irmão, várias vezes na igreja presbiteriana, lá no interior de São Paulo. Adoeceu, o pastor adoeceu, porque a igreja faz isso, o pastor doente. São os ossos do ofício, é o trabalho do ministério. Então essa ideia foi passada. Então traduziu-se que para ir para o céu e para a sessão e honrar a Deus e agradar a Deus, de fato deveria passar por lutas estas de doença, lutas estas de necessidade financeira. Então quando encontrávamos alguém ungido na igreja, normalmente era quem? Alguém ungido na igreja normalmente era uma pessoa que não tinha nem trabalho e que vivia de cestas básicas para a ajuda da igreja de alguns irmãos. Então todo mundo ia lá, não, aquela pessoa ela vive essa vida por amor a Deus, não tem nada na vida, mas é tudo por amor a Deus. E íamos lá até a casa dessas pessoas, entregávamos uma cesta básica, e de fato, irmãos, essas pessoas eram cheias de graça. É claro, para viver na pobreza tem que ser cheio de graça. Entendem, irmãos? Ainda mais quando se acredita que pobreza e miséria é a vontade de Deus. Aí que precisa dobrar essa graça, não é? Porque se achava que era Deus que tinha um plano diferente para algumas pessoas. E quando na igreja aparecia alguém com um carro novo, quando na igreja aparecia alguém com uma condição financeira um pouco melhor, era colocada em cash, ou um ponto de interrogação: será que o irmão está roubando? Essa coisa estava entre as linhas das igrejas durante anos e anos e anos. Será que a pessoa está roubando? Não, esse irmão não está buscando o reino de Deus. Não, esse irmão só pensa em bens materiais. Então quem tinha alguma coisa além do normal, que era a pobreza, ele era muitas vezes escanteado. E o tempo foi passando e a coisa foi mudando. As pessoas que tinham condições começaram a ocupar cargos. Aí começou a se achar que quem tinha uma certa condição tinha que estar na liderança da igreja, quem tinha dinheiro. Aí a coisa foi tomando outra proporção, até que nos tempos de hoje, irmãos, chegou-se às igrejas chamadas de neopentecostais, as igrejas que pregam a teoria da prosperidade, e essas igrejas estão em extremos. No início o extremo era da pobreza, agora o extremo é da riqueza absoluta. Então você liga a televisão hoje, o que você vê na televisão são igrejas, irmãos, que são tidas como referenciais no Brasil. Você vê a pessoa dizendo assim: venha para o culto da prosperidade, ele mostra uma BMW. Já viram isso? Não?